como vocês sabem, escolheram, né, o período mais interessante para vocês aí. E estamos para o nosso... Esse tem um significado diferente, esse curso de formação. Anteriormente, nós fizemos 3, e nesses 3 também tivemos 20 horas presenciais, nós fomos aos municípios, e nesse nós estamos totalmente online. E então, né, foram adaptados, né, algumas situações, né, para que a gente pudesse trabalhar de forma bem bacana. Então, nós estamos também, queria agradecer muito nossa equipe, né, de professores universitários, dos especialistas da Fundação. Nós estamos com 18 tutores para acompanharem vocês, né, em toda essa jornada das 100 horas, né, e também um assessor de tecnologia, né, 2 coordenadores, enfim, uma equipe grande para dar suporte para que a gente tenha desempenho bom, né, ótimo, de preferência, e vocês também, né? Então, essa é um apanhado de todo o nosso universo nesses 2 meses que nós temos, quase 3, pela frente de trabalho. Para algumas pessoas não ficou muito claro da importância de estarem juntos com a webconferências, né? Que é extremamente importante. É o disparador dos temas, e esses temas foram escolhidos também em cima de uma pesquisa que foi feita em 2 municípios do estado de São Paulo, com as professoras, e perguntando quais os temas que vocês sentem dificuldade em relação à deficiência visual, né, de estudantes com deficiência visual. E, em cima disso, foi feito um cronograma que vocês já receberam. De manhã eu dei uma notícia, mas que depois eu fui ver, ainda não chegaram os kits para todos os 3 municípios, tá? Então, até o final aliás, até o começo da semana, segunda-feira, todas vocês das escolas que estão dentro das nossas listagens, que quem faz a listagem das escolas que têm alunos com deficiência visual são as secretarias municipais, né? Eles encaminham para o Fundo Social de Solidariedade, e aí nós estamos distribuindo esses kits gratuitamente para as secretarias entregarem nas escolas que têm os alunos e que têm os professores que estão participando do curso, né? Então, eles devem chegar no máximo até segunda-feira, talvez sexta também já estejam com vocês. Então, infelizmente, vocês não tiveram oportunidade de ver antes, né, o nosso kit, mas vocês vão trabalhar muitos e muitos anos com eles, né? Então, é só uma questão de esperar um pouquinho. Nós pretendíamos que esse movimento acontecesse o ano passado, mas, infelizmente, com a pandemia, as escolas fechadas, vocês com tantas distribuições, né, que tiveram extras, né, então foi um momento muito delicado para todos nós. Mas então hoje a gente começa, né, e vamos aí por 2, 3 anos trabalhando, entregando os kits, e aí depois eu vou explicar um pouquinho do histórico, né, e coube a mim, né, com muita alegria, contar essa história bonita, exitosa, interessante para vocês, de como construir, né, parcerias, como conseguir também construir buscando com todo o empenho, né, mas também com uma pitada de sorte para que a gente conseguisse chegar onde nós estamos, tá? Antes da gente contar essa história que para nós, e como eu estou participando desde o começo de 2016, né, estou feito aquela velhinha que fica contando história, olha, eu participei, era assim, era assado, depois é aquilo, né? Eu estou com os meus companheiros aqui, especialistas da Fundação, o professor Cláudio, Elisa, né, que tivemos a oportunidade de estar desde o início desse projeto e com muito empenho, com muita vontade que desse certo, né? Então,
eu acredito que antes de a gente começar essa história, que acho que é interessante para vocês, porque vocês vão fazer parte dessa história, né? Com as atividades de vocês, com as parcerias que nós temos, vocês estarão dentro desse livro, que é extremamente importante. O que nós desejamos? Que vocês tenham mais não é mais entre aspas, mas mais condições de trabalhar dentro de uma sala de aula com estudantes com deficiência visual, né? Então, foi todo um preparo, né, que viesse um produto, e esse produto não nasceu do nada. Tá? Ele nasceu dentro do Brasil, dentro de São Paulo e dentro de uma fundação do Orelha no Olho para Cegos de mais de 75 anos. Muitas vezes a gente fala, quando recebe o kit, que legal, a Lego fez. A Lego é nossa parceira, nós doamos essa ideia para eles e eles absorveram, criaram uma linha. Essa linha de produto não será vendida a princípio, né, porque foi uma doação nossa, né, para eles, a princípio, e eles também entenderam que eles não querem, nesse momento, fazer kits para serem vendidos, eles são doados para a fundação. Então, o papel da Lego na produção, doação que chega no Porto de Santos, e a partir do Porto de Santos, todo o trâmite, todas as despesas vão ficar e continuarão ficando por conta da Fundação do Orelha no Olho para Cegos. Foi um embate. No momento que a gente foi lá na Dinamarca, bateu na porta deles e falou, olha, como é que é? Dá para vocês fazerem uma linha diferente de produtos, de recursos pedagógicos, a importância da quantidade de crianças e adultos que não estão alfabetizados, outros que não conseguem chegar numa escola, né? Tudo isso, vamos colaborar com o que já vocês fazem. Vocês fazem, muitas vezes, materiais que vocês mesmos produzem nas horas um pouco vagas que vocês têm, para que vocês consigam fazer a inclusão dessas crianças na sala de aula, né? Que é extremamente importante. Nós que viajamos aí pelo Brasil afora, a gente conhece tanto material lindo que vocês fazem, que valeria a pena a gente fazer mais adiante, né, um congresso com todo esse material lúdico, muitas vezes, material elaborado do sistema Braille, junto com as letras convencionais para a criança consiga se alfabetizar, fora a pré-alfabetização que vocês fazem com as caixinhas de ovos, né, uma série imitando também a cela Braille, né? Então tem coisas maravilhosas. Esse é um recurso, né, que a gente está trazendo ao povo brasileiro para que vocês possam utilizar, é lavável, precisa tomar conta dele, né? Que são peças muito pequenas e às vezes vão se perdendo no meio do caminho. Bom, isso aí foi uma introdução e aí vamos aí na nossa história. Eu gostaria de repassar para vocês recordar, né, entendemos, né, recordar, trazer para vocês alguns teminhas que fazem parte do programa Lego Braille Prix, tá? Então, não vou falar aqui em educação inclusiva, que vocês já estão super conhecedoras desse tema, conhecem bem, já tiveram formação das mais variadas, né? Mas eu queria só lembrar uma coisinha para vocês, né? Que a gente trabalha no modelo social em relação à deficiência visual, em relação à inclusão social das pessoas com deficiência visual. A gente trabalha no modelo social de deficiência, tá? Que não é focado na pessoa, e sim na sociedade. Por isso que a gente fala que buscar parcerias, às vezes das mais diversas, você fala, imagine se alguém pode ajudar a gente nessa questão. E aí sai ideias e projetos maravilhosos fora da educação, né? Às vezes para complementar, para ajudar o trabalho de vocês.
Acredito que a educação ela tem muitas atribuições. E ela tem que dividir essas atribuições também com a sociedade. A sociedade tem que participar para essa escola moderna, para ser a escola inclusiva, nessa construção. Sozinha ela não vai dar conta nunca. Né? Então, vamos juntos navegando nesse mar gostoso aí, para que a gente tenha um sucesso maior. Outro entendimento que a gente acredita que vocês, claro, quem está no ensino, na educação infantil, no ensino fundamental, é a questão do lúdico. Quando a gente fala do lúdico, né, assim, para as pessoas leigas, é legal brincar, jogar e tal, mas muitos não conhecem profundamente estudado por educadores, por pessoas de outras áreas, psicólogos, sociólogos, tal, a importância do brincar, a importância do brinquedo e do jogo para o desenvolvimento integral das crianças. E aí vem uma fala, que depois vai ser desenvolvida, mas todas essas temas que eu estou trazendo, mais tarde serão desenvolvidas dentro da webconferências, né? A importância que tem para o desenvolvimento integral da criança. Se é importante para a criança em geral, para a criança com deficiência visual, ela é fundamental. Que é por meio deles, do brinquedo, do brincar, do jogo, que a criança aprende a conhecer o mundo. Através do brinquedo, do querer pegar aquele brinquedo, manusear, tocar, sentir as diferenças de tamanho, de textura, o som de uma bola, né, com o guiso, né, e ela vai descobrindo o ambiente que ela está, né, conhecendo mais. O lúdico abre portas maravilhosas para a criança com deficiência. O ensinar usar a mãozinha, né, para tudo, para tatear, né, enfim, nós temos que trabalhar e o lúdico traz essa oportunidade para desenvolver os sentidos que remanescentes da criança com deficiência visual. Olfato, tato, né, audição, né? Então tudo isso compõe, né, o universo dela. E a gente tem que entender que quando elas chegam na sala de aula, principalmente nos primeiros anos, ela não vem como tábua vazia, não. Ela vem toda cheia, se tivesse vivências maravilhosas, né, experiências vivenciais boas, ela terá um desenvolvimento maior. Tendo menos, como vocês sabem, né, como todo aluno que não teve grandes oportunidades, também terá dificuldade. Por isso que é tão importante, né, o trabalho desde o nascimento, se a criança tem deficiência visual, já, né, não foi adquirida, já nasceu e também as adquiridas, com todo esse mundo maravilhoso. Bom, aqui eu trago para vocês aí umas coisas mais né, menos conversa e mais estudos aqui, né? A relação trouxe a primeira fala do Froebel, nosso pai do Jardim da Infância, né? Que ele acreditava muito, né, que a brincadeira é a chave de nossa comunicação com a criança pequena. As brincadeiras são o primeiro recurso no caminho da aprendizagem. Rousseau também propõe o brinquedo como instrumento de aprendizagem e transferência de valores. Montessori, quem não conhece, né, o material dourado, material de matemática, né, em que ela valorizou, né, o brinquedo, o tato, né, o concreto, né, para explicar no início a matemática e depois outras coisas para as crianças com deficiência. Acreditava não haver aprendizagem sem ação, era preciso fazer para aprender. E
O Antunes, né, que é da nosso tempo aqui, ele diz o seguinte do jogo didático: é uma ferramenta pedagógica que estimula e pode facilitar o processo de ensino por estabelecer uma relação afetiva entre o aluno, o professor e o conteúdo que se deseja ensinar e aprender. Os jogos associam diversão e aprendizagem. Nas teorias cognitivas de Piaget e Vygotsky, né, nós temos a função do brincar. A alegria, o prazer, o desprazer, as emoções e a motivação, entre outras. O brinquedo e o brincar, além dessas funções, têm relevante papel no desenvolvimento, na construção do conhecimento e socialização da criança. A brincadeira cria as zonas de desenvolvimento proximal e que essas proporcionam saltos qualitativos no desenvolvimento e na aprendizagem infantil. E ainda ele complementa em outro momento lá. É através do jogo que a criança aprende a agir, tem a curiosidade estimulada, adquire iniciativas e autoconfiança, além de desenvolver a linguagem, o pensamento e a conceituação. A atividade lúdica, segundo Piaget, é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável a prática educativa. Vocês percebem que os teóricos e educadores podem ter divergências da maneira de trabalhar, de alguns outros pontos, mas muitos, além desses aí que eu dei como exemplo, eles convergem em relação ao lúdico. Hoje em dia, muitas empresas também estão trabalhando com o lúdico para o desenvolvimento dos seus colaboradores. É pena que, no Brasil, muitas vezes, se você trabalha o lúdico só nos primeiros anos da educação infantil, da educação. Ela tem que andar para frente aí, né? Veja bem, um garoto de 12, 13, 14 anos, que está, um filho da gente, um sobrinho, né, que está em casa jogando videogame. Você pode chamar, vem tomar banho, vem jantar, tem isso, ele está preso ali, a atenção dele está voltada ali para o jogo, para o brinquedo, né? Então, os brinquedos também variam, né, de tempos em tempos, não é só agora que a partir de Frober, mas muito na antiguidade já se falava da importância do brincar, né? De outra forma, com outro ponto sentido, não era tanto para a criança, mas sim para o adulto, né? E hoje em dia nós temos os games também, outras formas de encantamento na sala de aula. A gente está num mundo que, eu sempre brinco, uso uma frase, mas não é verdadeira. O mundo mudou e foi bem na nossa época. Esse mundo que mudou, muitas vezes a escola não avançou as mudanças que acontecem nesse mundo. E nós temos uma tendência, e um psiquiatra importante falou o seguinte, que nós influenciamos 3 gerações abaixo e somos influenciadas por 3 acima. Muito bem, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós damos uma aula como nós aprendemos. E esse mundo não aceita mais esse tipo de aula. Eu estou falando no início, né? Mas giz, quadro negro, etc. e tal, cadeira uma atrás da outra, né? Então, tem coisas que a gente precisa cada vez mais estudar para que a gente consiga ser uma professora do século XXI. Se alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né, nós tínhamos, inclusive, quando se falava de estudante com deficiência, ele tinha uma sala separada. As crianças que eram consideradas normais estavam em outra. Esse mundo é outro. Agora nós temos um mundo em que todo mundo tem o direito de viver junto, em todos os espaços, não só na escola. E para a gente construir tudo isso, como a gente fala, no modelo social, não é a criança, não é o adulto que tenha a deficiência. Aí dizem que a deficiência é da sociedade, porque ela tem que proporcionar que essa criança, no caso agora nós estamos falando do estudante, tenha as mesmas condições de outras crianças que não são deficientes.
Esse é o grande reflexão que nós temos que fazer, né, no nosso dia a dia, né? Como eu vou pensar uma canção que as crianças que usam os gestos para acompanhar, chapéu de 3 bicos, né? Tendo uma criança cega que não está vendo o que está acontecendo, né? E aí pode até sofrer bullying. Olha, o fulaninho não sabe fazer como a gente. Então, a gente tem que todo dia estar atenta, e isso pode ser trabalhado muito bem, é trabalhado em muitos lugares com os professores das salas multifuncionais. Um plano bem dirigido, bem feito, nossa, ajuda e muito, né, as pessoas dentro das professoras da sala comum. Né? Quando a gente fala de parcerias, né, a gente faz parcerias das mais variadas. E cabe também aos professores do atendimento especializado conseguir articular muitas oportunidades para as crianças com deficiência visual e outras, né, outros atendimentos, né, de altas habilidades e assim por diante, né? Então, é um contexto que varia muito de escola para escola, de oportunidade dos professores terem um acesso tanto com os professores especialistas, né? E mais do que isso, existem tantas entidades que são especializadas na área da deficiência visual, que é um desperdício nós, educadores, não utilizarmos do conhecimento dessas entidades. É um conhecimento já de muitos anos, muitas vezes, bem elaborado, que contribui e muito. Então, às vezes, a professora que recebe um aluno, né, com deficiência visual, ela nunca teve oportunidade de, mesmo na faculdade, mesmo em outros momentos, de ter conhecimento maior em relação à deficiência visual. Nós temos dificuldade assim, de buscar na literatura, né, como alfabetizar uma criança com deficiência visual, né, porque a nossa literatura é mais do aluno em geral. Né? Muitos livros nós temos de alfabetização, letramento e assim por diante. Porém, na área da deficiência visual, nós temos um número reduzido. Então, se a gente for buscar tanto nas entidades, né, que trabalham na área da deficiência visual, como também com as universidades. Nós estamos trazendo a universidade também aqui para colaborar, para desenvolver a metodologia, mas, ao mesmo tempo, mostrar o quanto eles conhecem, o quanto eles podem colaborar, estão abertos. Falta vocês terem a oportunidade de buscar dentro de uma universidade. Nas cidades em que a gente está trabalhando, São Paulo, Rio Preto, e Presidente Prudente, nós temos universidades maravilhosas para fazer esse trabalho com vocês, tá? Então, vale a pena saber o que tem para que a gente consiga melhorar a nossa performance como professor. Uma coisa eu digo que muitas vezes o que a gente, nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, que tudo muda tão depressa, o que nós aprendemos ontem talvez não valha para amanhã e depois. Então, a tônica maior é estudar, estudar, estudar sempre. Né? Então, essa é uma situação que muitas vezes a gente não tem tempo, a gente não tem condições, trabalha muito, mas procurar uma forma da gente adquirir conhecimento, tá? Então, gente, vou passar... Cláudio, por favor, poderia passar o anterior? Por quê? Tudo que eu falei falei um pouquinho do lúdico e tal, a gente pode também buscar na neurociência, que traz como os processos de aprendizagem. Daí vocês podem linkar, né? O que é aquela atividade educacional, né, que eu estou buscando também o objetivo e querendo resultados no processo, porque não é um brinquedo solto. Não tem nada o que fazer, não é o caso de vocês, mas algumas professoras nos anos mais
mais adiantados, né? Não tem nada, vamos dar uma atividade lúdica, fazer alguma coisa. Não. Para você ter resultados importantes, né, dentro da pedagogia, vocês sabem disso, fazem todo dia, é fazer um plano, né, sabendo da onde o objetivo daquela atividade, né, e o que eu espero dela, né. E dentro disso a gente pode buscar na neurociência, né, os processos, eu acho que é interessante de vez em quando a gente relembrar os processos de aprendizagem, né, das pessoas, né. Então a emoção interfere no processo de retenção de informação, né? Isso, o brinquedo, você tem a retenção ali forte, né? Você não quer largar, a criança não quer largar, professora, não, deixa mais um pouco, tal, né? A atenção é fundamental na aprendizagem, é preciso motivação para aprender. Qual é a criança que não tem motivação interna para brincar? No mundo inteiro, a criança gosta de brincar. A atividade dela primeira é brincar. E aí vai uma questão também na deficiência visual, que a gente precisa ensinar as crianças com deficiência visual, principalmente a cegueira. Quando eu falo deficiência visual, estão contemplados cegueira e baixa visão. Porque uma criança que enxerga, ela vê como são as brincadeiras. Para a criança que não enxerga, a gente vai ter que mostrar. A orientação, tanto dos pais, como dos familiares e como dos professores, é extremamente importante para qualificar as experiências vivenciadas na ludicidade, né? Então, vocês têm um papel importante, né, de acompanhar, né, e ver um momento de entrar para colaborar com esse ou aquele, com todos os estudantes da sala de aula, né? Isso é importante. Bom, a formação da memória é mais efetiva quando a nova informação é associada a um conhecimento prévio. O cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a vida. Tanto é que nós usamos vários recursos, né, na velhice para que a gente consiga que o nosso cérebro continue, né, sendo alimentado, né? Então, mediante essas situaçõezinhas que eu trouxe para vocês, nós vamos trazer aí, né, falar um pouco, como eu falei, eu fiquei muito gostosa de contar, ser uma contadora de história, como todas as professoras, né, são vocês o dia inteiro, estão contando histórias, criando histórias ou reproduzindo outras histórias, né? E como também um outro papel extremamente importante para a criança com deficiência visual é a linguagem, né? Ela aprende muito pelo tato e também o que ela está ouvindo e como está ouvindo, né? Então, as histórias, as reproduções, quanto mais ricas, mais detalhadas forem, mais encantadoras forem, né, a absorção é interessante e a construção de imagens para essa criança vai sendo elaborada. Vamos lá, né? Então, eu posso dizer que a nossa história começa em 2016, a história do Lego Braille Bricks. Porém, nós temos uma história que começa muito antes, de uma das mulheres mais influentes do século XX, que foi considerada, né, não só no Brasil como fora, que é a Dorina Noil. Dorina Noil, uma moça que aos 17 anos tinha um desejo enorme de ser médica e aos 16, 17 anos ela ficou cega, em curto espaço de tempo ela perdeu totalmente a visão. Mas tem pessoas que têm, né, dentro dela uma resiliência e uma força tão grande que, claro, é um baque tanto para ela como para a família. Porém, vamos arregaçar as mangas e ver o que é possível fazer. Logo em seguida, ela foi aprender o sistema Braille. Com isso, ela teve a oportunidade de ser convidada por uma amiga da família, que era a professora do Caetano de Campos, né, Colégio de São Paulo, muito conceituado por décadas, né, para iniciar o curso normal.
normalista, cega, aos 17 anos, mais velhinha, com uns 20 anos mais ou menos, e que estava numa sala comum. Nós estamos falando da década de 40. Na década de 40 já havia aquele susto. Epa, o que uma moça cega vai fazer aqui? E o susto dos professores, a ansiedade, o medo, né, de não dar conta do recado e também se era correspondido às suas modificações metodológicas, né, de metodologia. Porém, essa mocinha, né, que foi estudante, né, por alguns anos na escola Caetano de Campos, teve uma professora que olhou para a Dorina como pessoa antes de ver sua deficiência. E essa professora de metodologia colaborou imensamente com o futuro dessa mulher, que transformou vidas, que trabalhou incessantemente para defender os direitos humanos, não só das pessoas com deficiência visual, mas de todas as pessoas. E esse é o grande bem, né? E essa moça se formou e todas as oportunidades que essa professora tinha, né, aliás, ela dava de atividades para as outras alunas videntes, ela dava para a Dorina, cega. E ela saía cada vez melhor. Essa aluna, Dorina, se formou com 9,9, foi a representante de classe na hora da formatura, recebeu uma bolsa nos Estados Unidos para estudar educação. Ela esteve na Columbia University, nos Estados Unidos, e aproveitou, ela articulava muito bem desde aquela época, e aproveitou para fazer contatos com a Kellogg's Foundation, com Henry Keller e tantas outras oportunidades que ela teve. O que também, quando ela se formou e o grupo de colegas dessa escola Caetano de Campos se uniram para criar uma entidade que viesse a contribuir com os livros em braille no Brasil. Na época da guerra, alguns livros anteriormente vinham dos Estados Unidos, da Europa e cessaram. Então, a dificuldade de você ter livros, nós estamos falando de década de 40, continua mais ou menos na nossa época aí. Porém, eles criaram uma fundação, que hoje leva o nome dela, Dorina do Rio para Cegos, e desde mais de 78 anos, e desde então, era a produção pequena. Hoje em dia, já há umas décadas, a Fundação Dorina é a maior produtora de livros em braille da América Latina e uma das maiores do mundo. Distribui gratuitamente para todo o Brasil. Nós depois vamos ter oportunidade, vou passar um vídeo para vocês que fala mais da Fundação e vocês vão ter a oportunidade de estão convidadas a estarem lá, né? Mas ao mesmo tempo de vocês terem um pouquinho a noção do que é a Fundação Dorina, não só em livros braille, mas em outros formatos, né? E o atendimento que é realizado, né? E aí, nós temos os nossos especialistas lá na Fundação, de grande porte, né? Que muitos têm também assentos nas outras entidades, em outros lugares, em assentos mundiais, né? Como na questão do sistema Braille. Bom, então vamos ver esse slide que está aqui, né, e que a gente começa com o histórico, né, podemos voltar atrás, né, com o histórico dizendo a importância do saber ler e escrever, né, se no passado eu sempre falo, né, que saber ler e escrever tem e terá sempre importância, relevância na vida das pessoas, cegas ou não, né? Porque tem gente que fala, o que vocês vão fazer daqui a pouco? Tudo mudou, e mas aprender a ler e escrever, e saber matemática, isso nunca cai de moda, tá? E graças a vocês, né, que são as formadoras, que estão lá e entendem tanto desse processo, vocês qualificam muito, né, os nossos estudantes brasileiros. Com toda a garra e todo
todo o empenho, né? Às vezes com muita dificuldade, muita barreira. Não é só para a pessoa com deficiência visual, não. Barreira de trabalho, né? Mas em outros lugares a coisa foi muito gostosa, né? Então tem a era da oralidade, tem a era da escrita, uma grande conquista da humanidade, né? E depois primeiro a escrita, depois a tipografia, não sei o quê, e de repente aparece um menino de 17, 15 anos, que hoje seria considerado em todos os tempos, não só hoje, um gênio, porque ele conseguiu desenvolver um sistema que vocês conhecem, que chama o Sistema Braille. Com 15 anos, e vocês vão ter a oportunidade de saber a história pela Regina Fátima, né? Desse sistema aí, que dá a oportunidade de ler, escrever, pontuação, papapá. Algumas pessoas falam assim, bom, nós temos a era digital, né, que a gente com o computador, com os apetrechos que nós temos, né, com os acessórios, seja móvel ou não, a gente pode muito bem passar tudo para as crianças cegas, né, para os estudantes, através disso. Engano muito grande, porque no futuro, essas crianças que não foram alfabetizadas às cegas pelo Sistema Braille terão uma dificuldade enorme. A Fundação recebe, às vezes, e-mails de pessoas cegas e pelo e-mail a gente percebe quem foi alfabetizado e quem não foi. Mais tarde, perfeito, ajuda pra caramba, né? Computador, isso e aquilo, mas a formação tem que ser pelo Sistema Braille. O que eu estava falando? Dos e-mails, né? Sabe por quê? A gente às vezes não reflete sobre isso. A gente que enxerga, a gente sabe que tem, não sabe, às vezes você não é letrada, né? Mas você sabe que tem um bloquinho de símbolos de um lado, tem o espaço, agora está escrito era digital. Eu estou vendo aqui, se eu sei ler, ótimo, senão eu vejo que tem ali. A criança cega, e depois só escutando, ela vai colocar sem espaço, a pontuação, uma série de outras coisas que a tornará semi-analfabeto. E o que a gente propõe com esse projeto que nós temos aí, com esse programa? Que era um projeto e virou um programa BrailleBricks Brasil. É que a gente consiga colaborar com uma alfabetização de qualidade para todas as crianças, principalmente as crianças com deficiência visual. E até hoje, no século XXI, a única forma de alfabetizar as crianças cegas no mundo inteiro, em outros países também, mas só aqui, é por meio do Sistema Braille. Muito bem. Podemos passar mais E com isso, a gente sente, a Fundação Doriane Noil, os contatos, nós fazemos muitos cursos, né, para professores, né, para secretarias, e a gente sabe a dificuldade que vocês têm em colocar, trabalhar com os dois sistemas ao mesmo tempo, numa atividade dentro da sala de aula. No processo de pré-alfabetização. Nós temos, de um lado, estudante com deficiência visual, né? Nós temos também outros sem deficiência visual, e nós temos dois sistemas, o tátil e o convencional, o visual. Como que a gente pode lidar com essas questões, né? Tendo as mesmas atividades, né? No mesmo espaço? Como alfabetizar uma criança cega de baixa visão também na baixa visão tem uma série de circunstâncias, né, que a gente precisa ter um olhar um pouco diferente na sala comum, né? Como elaborar com os educadores, estudantes com deficiência visual no processo de pré-alfabetização de uma maneira diferente? Como motivar a comunidade escolar a aprender o Sistema Braille? Se a gente sabe o quanto é importante para todas as crianças, principalmente para as crianças com deficiência visual, que o lúdico é fundamental, nós partimos da ideia de querer criar algo lúdico que contemplasse essa necessidade
de alfabetização de crianças com deficiência visual no momento do paradigma inclusivo. Muito bem. E aí a gente começou a pensar, o que aconteceu? Não, por isso que eu falo, nem sempre a educação ou a entidade é conhecedora de todas as oportunidades. De repente vem uma que você nem imagina que pode te ajudar. E a gente queria um brinquedo que contemplasse as expectativas. E quais eram essas expectativas? Despertar o interesse do professor, dos alunos, dos familiares, tornar o brinquedo uma ferramenta para ajudar na alfabetização, ter no brinquedo o alfabeto no sistema Braille e em tinta, poder brincar e aprender no mesmo espaço pessoas com e sem deficiência visual, estimular a criatividade e a curiosidade, brincar de várias formas, ser resistente, duradouro, colorido e de fácil higienização. Naquela época em que a gente estava pensando, nós tínhamos e temos ainda um parceiro extraordinário, que é a Liulara, que é uma agência de publicidade. E foi ela que nos trouxe um protótipo de uma peça semelhante à peça do Lego, do brinquedo Lego, só mudando o local das saliências, tá? E aí ele trouxe como o alfabeto no sistema Braille através desse material, que é tátil, gostosinho, e que não perdeu a característica de brinquedo. Às vezes você fala, é só para estudar. É para aprender a ler, escrever, desenvolver matemática, porém, você pode unir o brinquedo, que eles já em casa ou tiveram o legítimo ou falsificado, que já brincaram em algum lugar, para trazer essa brincadeira. Dando exemplo, eu quero que a criança construa a palavra casa. Ok, terminou? Vamos para o concreto. Desenvolva uma casinha, o conjunto, 5 crianças ao mesmo tempo, né? Então, normalmente numa sala de aula tem pelo menos uma criança com deficiência visual, né, baixa visão ou cegueira, que estarão separados em grupos diferentes, né, com outros colegas. Então, cada um pega uma peça e a criança que já tem uma noção mais da alfabetização já vai lá, eu achei essa. Então, é um aprender junto, é um poder lúdico e, ao mesmo tempo, você constrói. Tipo, acabou, tá bom, agora o tempo vocês brinquem do jeito que vocês quiserem. Constrói a casinha. Nós tivemos uma experiência em Franco da Rocha em que a criança que construiu, as crianças em conjunto construíram a casa. Eu gosto de contar isso daí porque é trabalhando em cima da criatividade do brinquedo, né, e a imaginação. Aí acabaram lá, tinha uma que eu acho que vai ser engenheira, porque ela coordenava, vamos pegar isso, pega aquilo, agora é a parede que sobe, né? E aí, terminando, não tinha o teto da casa, não tinha elementos para colocar no elemento. Um virou assim, puxa, por que a gente não tem outras coisas para fazer o telhado? Daí virou outro, muito dos espertos, falou, tá bom, se tivesse telhado, a gente não estava vendo que o cachorro estava na sala. Então, você percebe o quanto é rico o lúdico dentro da sala de aula. Você aprende junto, de forma inclusiva, e isso brota. É uma coisa que emociona quem é da educação e tendo um plano bem elaborado, com objetivos, na hora que você trabalha a ludicidade, sabendo onde você quer chegar, você desenvolve coordenação motora, coordenação fina, ritmo, direita e esquerda, enfim, várias oportunidades você está dando a essas crianças para desenvolvimento de habilidades e competências, né? Aqui eu estou mostrando no primeiro slide, tem várias caixas com caixas de madeira coloridas, né, de várias cores bonitas, e também na tampa da caixa a gente tem os cilindros, né, e dentro tem o primeiro protótipo do que eles trouxeram para nós. E que os nossos especialistas gostaram, era uma ideia que tinha certeza que daria frutos, né, e aí
para se tornar inclusivo, porque é nosso DNA da Fundação Dorina, desde que foi fundada, é trazer a inclusão. Não tinha essa palavra, mas o espírito inclusivo. Aí os nossos especialistas colocaram a letra correspondente. E aí começou a tratativa, né? Quem vai fazer esse brinquedo? Claro que a gente queria brinquedo, no modo de falar, né? Do recurso pedagógico. A fundação, aliás, a Lego, que é de origem dinamarquesa. Por sorte, nós temos uma pessoa que é dinamarquesa no conselho e levou a proposta. Nós doamos para a Fundação Lego esse protótipo, tá? E eles criaram, e aí que está a parceria, criaram, né, uma linha que não é para venda, é só para doação através da Fundação Lego. Então, assim, nós desenvolvemos, né, pensa aqui, pensa ali, né, como poderia ser desenvolvido. Precisa canaleta, precisa isso e aquilo, no fim saiu do jeito que vocês vão ver logo mais, pegando o kit quando receberem. Vamos passar para o outro slide. E aí, não só o produto é importante, né? Vamos dar o produto para vocês, né? Doando para as secretarias, nenhum custo nenhum, mas a gente acha que é muito pouco. Aí nós resolvemos criar uma metodologia em cima do brinquedo, tá? Do kit. Essa metodologia nós chamamos a Unesp, em que tem os coordenadores, o professor Klaus e a professora Elisa, para que, junto com os nossos especialistas, de especialistas em área da deficiência, criarmos uma metodologia. A metodologia dá oportunidade, né? As atividades propostas podem ser realizadas com crianças com ou sem deficiência visual, juntas, individual, em grupo, com as crianças alfabetizadas e não alfabetizadas, com a família também, né? Então, todo um processo aí que depende do momento que vocês possam trabalhar. E essa metodologia, ela é baseada, né, em 3 teorias que vocês conhecem muito bem, né? Então, nós temos de Piaget, Vygotsky e Freire, né? Construcionista, né? Que é de Piaget, descobrir o sentido do mundo por meio da ação. Vygotskianas, Vygotskis, construir formas de ação e sua consciência nas relações sociais. Freiriana, de Freire, o professor deve conduzir, conquistar e gerenciar as inquietações dos estudantes, assim o levará à motivação para a construção. Então, o curso de vocês está proposto em cima dessas 3 teorias, né, e o desenvolvimento, tá? E assim, a gente testou, foram 3 projetos pilotos para que nós chegássemos a esse momento de estar com vocês. Pena que hoje em dia não dá para fazer presencial, que o presencial dá muita, principalmente com os especialistas da Fundação que trabalham no Sistema Braille, dá muita conversa, né, no momento, né? Até chegam a depoimento assim, uma professora, puxa vida, eu pensei que fosse um horror, tem uma ojeriza do Sistema Braille, mas com essa pequena explicação e de uma forma bem bacana que elas explicam, é mais fácil do que, né, mais gostoso do que um sorvete, né? Falei, essa é as nossas aí, né? Mas então, a gente começa a desmistificar um pouco a questão do Sistema Braille, né? Que você precisa ser especialista, principalmente nesse modelo aí, desse brinquedo, né, desse recurso pedagógico, em que você pode acompanhar e você sabe quais são os pontinhos e respondendo por ler a letra que vocês conhecem. Então, fica muito mais fácil do que só pontinhos, vai para a sala multifuncional, trabalha lá, quando volta para a sala de aula, como é que vocês vão corrigir uma atividade que vocês têm para todas as crianças e não sabendo o Braille, né? Então, esse é um recurso bacana e que vocês podem produzir muito mais com a criatividade de vocês, outros recursos pedagógicos e lúdicos aí, né? Então, esse é o projeto, né?
que nós temos e a articulação que foi feita. Tudo na vida, a gente não consegue fazer nada bom, se vocês pensarem, nada bom no âmbito familiar e profissional sozinho. Então, há toda uma articulação, tudo, faculdades, o nível, os ministérios, secretarias, tal, para trazer para vocês, né? Então, a parceria da Fundação com esse programa é com as secretarias, não é individual do professor. Se você é um professor de uma escola pública, né? Eu gostaria de ter, não, então vamos conversar lá se a sua secretaria, se o prefeito, se o poder público gostaria de estar em conjunto com esse projeto. Tá? Então, tem todo aí, estudante com deficiência visual, pais, familiares e professores, né? Então, podemos passar aí. Eu queria dizer para vocês que esse projeto começou em 2016, né? E em 2019, no final de 2018, nós tivemos o lançamento mundial. O que representa isso? Tivemos lançamento mundial, quem fez foi a LEG, né? Em Paris, e com isso nós temos um vídeo que foi feito naquela ocasião. Nós fizemos um evento aqui em São Paulo, né? Convidamos várias pessoas da educação para estarem presentes e eu queria passar o vídeo agora, Cláudio, se você pudesse, mostrando uma reportagem da Bandeirantes que mostra um pouco da Fundação, um pouco da Dorina e um pouco do projeto dentro de uma sala de aula. Podemos passar, se vocês permitirem, a gente... Só um momento, só já vai passar, só um pouquinho. O que mais que eu poderia dizer? Depois, nas perguntas, vocês também podem ficar à vontade. Eu estou quase com o tempo estourado, né? Mas um pouquinho nós vamos ter. Só um momento, gente. Só um momento aqui. Foi importante, né? Que a gente, você vê como às vezes não são coincidências, né? Nós estávamos desde 2016 e esse lançamento com a produção foi exatamente no centenário da Dorina Noel. Aquela professora, a primeira professora na sala de aula comum, aquela que trouxe muitas leis para participou e lutou por leis brasileiras, falou na ONU, enfim, todo um processo, né, interessante. Quem a conheceu sabe o quanto ela era cativante, né, e conhecedora. Podia ficar na dela, né? Pessoa que tem um poder aquisitivo, né? Conseguia as coisinhas para ela, não, mas a vida inteira dela ela lutou. E teve muitas homenagens em vida ainda, né? Maurício de Souza, quando a conheceu, ficou encantado. Colocou na turma da Mônica a Dorinha, que tem as características da Dorina. Dorina sempre foi uma mulher muito chique, muito moderna. Eu que falava, Dorina, quando eu quero saber o que está na moda, é com você mesmo. Ela estava sempre elegante, bonita, disposta, um humor acima do normal, né? Era carismática mesmo. Onde ela passava, ela não deixava por medo, não tinha para ninguém. E construiu e deixou um legado extraordinário. Pronto, Klaus? Mais um pouquinho? Oi, Ica, enquanto o Klaus resolve, tem pessoal perguntando se poderão visitar a Fundação Dorina durante o curso. Seria excelente, viu? Eu vou ver como é que porque agora acho que está mais normal, né? Os procedimentos lá, né? Nós temos sim visitas maravilhosas para a educação. Que vocês podem conhecer o maquinário, como produz, a audiodescrição, todos os livros que são produzidos. Então, marcar www.fundacaldorina.com.br
@org.br. Mas o telefone também será dado, as meninas também podem passar daqui a pouco, né, Dani? O endereço, o telefone, com quem falar para marcar, para agendar uma visita. É um prazer enorme para nós vocês estarem lá. Não só os professores, também os estudantes. No ano retrasado, há 3 anos atrás, nós recebemos 7.000 estudantes da Escola Pública de São Paulo visitando a Fundação. E aí é um processo bem bacana das crianças tendo contato. O Klaus, não está saindo o som aqui para a gente. E nessa visita também, quando é para os estudantes, né, sempre tem uma pessoa cega que faz a leitura com o sistema Braille. Diz, nossa, mas lê com o dedo? Então, as perguntas mais variadas saem das crianças e depois as professoras trabalham dentro da sala de aula a questão da inclusão. Mesmo tendo ou não tendo estudante, né, colegas, né, que um dia pode ter, né? Ou, quando for um profissional, né, entender a capacidade de todas as pessoas. Essas crianças estão agora em sala de aula aprendendo a ler, educação, e a escrever. Essa é uma das milhares e milhares de salas espalhadas por todo o Brasil. E nesse momento, estes alunos estão descobrindo alguma coisa nova. Estão aprendendo. Estão crescendo. Dever de todos. Mas a gente sai daqui só um pouquinho para poder voltar no tempo. Para começar essa história, eu te trago esta fundação, criada por uma mulher que ficou cega aos 17 anos de idade e morreu aos 91 anos sem saber o motivo da cegueira. Dorina Noil tinha... Dani, parou, congelou a imagem, né? Uma produção do Reglete, que é esse instrumento usado para escrita em braille. Mas Dorina deu seu jeito por aqui. Em 1945, juntou um grupo de mulheres para criar essa matriz de madeira com placa de ferro. Elas passavam tinta, carimbavam a folha e, com pulsão, marcavam os pontos que ficavam em relevo para a leitura. Assim saíam as páginas dos livros. O braille, escrita inventada no século XIX na França, ganhou força com o tempo e continua sendo a única forma de alfabetizar crianças com deficiência visual. Oi, pessoal. O que as crianças mais gostam de fazer no mundo inteiro? Brincar. E foi pensando nisso, em brincar, educando e divertindo, que a Fundação se jogou num outro projeto e criou este brinquedo. Um projeto que a Fundação Lego aceitou e pôs em prática. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pôr na plataforma, né, Dani, esse vídeo, que fala um pouco da Fundação, que vocês também vão poder visualizar o que tem lá. Tem um museu, né, bem bacana das coisas mais antigas e até as coisas mais, tecnologia mais avançada, né? Então, uma série de coisas, né? Então, desculpe aí, a tecnologia, né, sempre às vezes dá um probleminha, tá? Sempre não, às vezes, né? Desculpa, Rita, a imagem congelou, ela congelou porque estava reproduzindo, mas eu acho que a gente disponibiliza então o vídeo. Isso, daí a gente ganha tempo aí para a sua entrada triunfal aí, né, Klaus? Tá bom? Olha, eu só quero agradecer a oportunidade de conhecer vocês, né, e com o tempo conhecendo mais o trabalho de vocês, e espero que a gente corresponda ao tempo que vocês estão destinando a esse curso, né, com tantas atribuições, tantos trabalhos, né, para serem desenvolvidos, né, e que consiga
ajudar vocês no dia a dia, tá? Então, muito obrigado, é um prazer enorme estar com vocês, viu? E pena que não é pessoalmente, quem sabe o ano que vem a gente vai poder estar com vocês, né? De uma forma presencial, né? Na cidade de vocês, tá? Um beijo bem grande e aí mais tarde a gente tem as perguntas. Passar para o Klaus, né? A Dani vai fazer a orientação. Vai, quem que tá o cantor aí, Davi? Proerd! Pode ficar à vontade, base, maldade. Alguém entrou, né, com música, ou na casa, ou talvez uma brincadeira, mas essa a gente não gosta muito, não. Um beijo. Não sei, acho que alguém... Eu já acabei negando aqui, Beca. Eu acho que eu vou dar continuidade, então, né, Dani? Isso, melhor, né? Oi, Klaus, desculpa, eu fiquei até meio atordoada aqui com essa entrada, fiquei procurando, achando que era eu que estava com alguma coisa ligada. Não, eu já consegui resolver o problema. Bom, pessoal, eu então queria dar as boas-vindas a todas e a todos, né? Boa tarde, obrigado. Opa, deixa eu ativar minha câmera aqui. Obrigado pela presença de vocês, né? Só um pouquinho. Eu queria dar as boas-vindas, né, a todos e a todas, né? Boa tarde. Eu queria, né, cumprimentar a dona Ica, todos os especialistas da Fundação Dorina, né, pessoal que trabalha na Universidade, da Unesp, nossos tutores, né, a Daniela, que coordena a tutoria, né, todos os especialistas, tanto da Fundação quanto da Unesp. Queria agradecer principalmente a presença de vocês, né, cursistas, que na verdade é a razão pela qual a gente está aqui reunido, né, dentro desse projeto do programa Braille BRICS Brasil. Né? Então, muito obrigado. Né? Eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de 55 anos, de pele clara, uso óculos, tenho cabelos grisalhos, ainda que tenho um pouquinho de cabelo, né, mas são grisalhos, e estou usando uma camisa rosa, né, e estou, né, sentado em frente ao meu computador. Atrás tem uma estante com alguns livros, um quadro colorido, né, e estou aqui na minha casa, né, com a alegria de poder recebê-los virtualmente, né, nesse momento especial. Né. Queria dizer a vocês, né, da nossa alegria de participar desse projeto. A Ica, né, falou muito bem sobre um processo, né, contou um pouco dessa história. Essa história é muito longa da Dorina no Eu, uma história, né, a ser lembrada sempre, né, como um exemplo de que tudo, né, na vida é possível, né, a gente, né, claro que precisa contar com os apoios, com a figura do professor, de nós professores, né, que somos fundamentais para a realização das crianças, independente de ser uma criança com deficiência ou sem deficiência, mas o princípio fundamental de tudo isso é o princípio da inclusão, que não é um princípio ou uma preocupação local, e aí eu queria parabenizar, né, as secretarias de educação de São José do Rio Preto, de Presidente Prudente, terra onde a gente está aqui hoje, né, e também da cidade de São Paulo, pela iniciativa, por estar conosco nesse projeto. Por quê? Porque mostra que tem uma expectativa de sociedade que não é uma preocupação brasileira, é uma preocupação mundial. As políticas de inclusão são políticas internacionais e são preocupações, não do ponto de vista de preocupação no sentido
ruim, mas o bom sentido, né? Estar buscando esse processo de inclusão de pessoas com ou sem deficiência, não só de pessoas com deficiência, mas a questão de gênero, de raça, etc., que na verdade contempla muito mais essa questão da inclusão, mas no nosso caso específico, o programa Braille BRICS Brasil, ele está focando exatamente uma das pontos da questão da inclusão. E eu queria, antes de falar um pouco sobre o curso, conversar um pouco com vocês sobre isso, dizer que do encantamento que eu tenho em cima desse projeto, desde a primeira vez que eu vi, quando a ICA, né, nos apresentou o projeto, e aí a gente começou a trabalhar com essa ideia junto do processo de formação, e quando nós fazíamos o processo de formação, como ela citou mesmo, fizemos pilotos em Franco da Rocha, em Salvador, em Presidente Bernardes, né? E aí a coisa mais impressionante que eu tenho na minha memória, e continua isso a existir, e eu tenho certeza que isso nunca vai sair da minha memória, é quando eu vejo as crianças junto com seus professores trabalhando com o kit Lego Braille BRICS, juntos no mesmo espaço, no mesmo tempo, né? Desenvolvendo as mesmas atividades e de uma forma absolutamente natural. Não há nada que... É um encanto isso, porque parece mágico isso, né? Você bota aqueles tijolinhos e as crianças começam a trabalhar, e os professores às vezes perguntam, mas eu preciso saber Braille? E aí já me perguntavam, mas eu preciso saber Braille antes? Eu falei, não, você não precisa saber Braille antes, você vai aprender Braille provavelmente junto com as suas crianças e que enxergam e outras que não. E o mais encantador de tudo isso é que não há impedimento, não há um pré-requisito para se usar esses tijolinhos, né? E a ideia, a Fundação Dorina como protagonista desse projeto todo, né? Vejam que alegria, que honra para o Brasil, né, poder levar, através de uma fundação brasileira, né, um projeto que tem hoje, acho que não sei se a Dona Ica comentou, mas nós estamos em 22 países, né? Um projeto que está sendo executado em 22 países já. Ou seja, e não são países, são diversos países, com diversos contextos, né? Estados Unidos, Europa e outras localidades, né? Que estão usando este kit que nasceu dentro da Fundação Dorina e que tem todo um protagonismo dos seus especialistas, né? E por isso é motivo, acho, de orgulho. Nosso país que precisa tanto de encontrar, né, novos rumos e novas perspectivas, mas é por meio de projetos como esse que a gente pode se orgulhar, né, de um país que tem tantas dificuldades como nós professores temos, né, diante da nossa profissão, mas que ao mesmo tempo ainda continuamos, né, sendo referências, né? Isso é muito importante. Então eu queria fazer minha primeira fala nessa direção, dizendo assim que é realmente encantador ver esse projeto funcionando. E aí a ideia de tudo isso, né, a concepção do processo de formação, que eu vou falar agora para vocês, ela nasce, evidentemente, de um processo... Bom, nós temos o kit, nós precisamos levar esse kit e, evidentemente, né, criar uma rede de professores que saibam, né, que conheçam esse recurso, que possam trazer as suas experiências, possam levar esse kit para as salas de aula, os seus ambientes de aprendizagem, possam desenvolver atividades, enriquecer as vivências, e aí eu acho que esse é o grande motivo dessa formação. Então é o processo de formação de poder trazer o kit para vocês e para que vocês possam, então, usá-lo e aí criar essa constituição de rede, que é a proposta do curso que eu vou apresentar aqui para vocês, em algumas janelas aqui, só um pouquinho. Pronto. Acho que... Só um momento. Pronto. Acho que agora sim, né? Estão enxergando a minha tela já, né? Sim, Cláudio. Ok, obrigado. Então, a ideia então, do programa de formação Braille BRICS Brasil, né? Então, é uma parceria que foi estabelecida, né, conosco. A gente se sente muito honrado de ter sido convidado pela Fundação Dorina para
trazer a nossa equipe, que tem aí a Universidade, a Unesp, tem uma especialidade na formação de professores, né? Nós já trabalhamos muito, eu pessoalmente, quando estive durante 10 anos na frente do Grupo de Educação à Distância da Unesp, várias parcerias, por exemplo, com a cidade de São Paulo, né, aqui em Presidente Prudente, enfim. E aí é nós trazer os nossos especialistas que trabalham com formação de professores junto com os especialistas da Fundação Dorina, para que a gente pudesse, então, inaugurar aí um programa de formação amplo que precedeu, na verdade, que tem uma precedência de ações de formação piloto, como eu já disse, que foram realizadas em Franco da Rocha, Presidente Bernardes e na cidade de Salvador, né? A ideia é, evidentemente, né, fazer desses pilotos, né, essas experiências exitosas desses pilotos, né, e através da Fundação e do Centro do CEPITS, que é o nosso Centro de Promoção para a Inclusão Digital, Escolar e Social, da Unesp, né, a parceria para ofertar essa formação continuada em serviço, né, que vocês estão praticamente iniciando hoje, né. Então, a partir dessa junção de esforços, a gente, então, concebeu esse programa de formação, né, que é uma proposta formativa que tem o seu reconhecimento pelos resultados que a gente obteve nos pilotos e a sua qualidade também expressa no desenvolvimento dos cursos piloto, né. Temos uma equipe de trabalho dedicada, experiente. Queria aqui agradecer muito aos tutores. Todos os tutores foram assim, cuidadosamente escolhidos, são pessoas altamente capacitadas e competentes, já trabalharam conosco em outras experiências nacionais e internacionais, que vão estar junto com vocês e também junto com os especialistas da Fundação para poder fazer a ponte, né, de conexão, né, de vocês que estão lá nos seus locais, das escolas, com seus estudantes, tendo contato com o KIT e desenvolvendo as suas atividades, dentro de um processo que a gente chama do estágio virtual, que é o que o professor Valente da Unicamp, né, a abordagem que ele próprio criou, do estar junto, né, mesmo que virtualmente. Então, hoje, numa época de pandemia que passamos e esperamos sair logo disso, né, nós sabemos muito bem o que é esse remoto. Antes da pandemia, talvez a gente não tivesse a ideia de que era possível estarmos juntos virtualmente como estamos agora, né? E podemos trocar experiências, conhecimentos, enfim, poder, dentro de um ambiente virtual, né, estabelecer relações de interação, de comunicação. Nós adotamos uma abordagem que nós chamamos de construcionista contextualizada e significativa, que é a professora Elisa, que é também da Unesp, professora aposentada, professora e pesquisadora do CEPITS também agora da UNOeste, uma universidade aqui do Presidente Prudente, que é ela que concebeu a ideia da abordagem CCS, que a gente chama construcionista contextualizada e significativa. Ela vai ter a oportunidade nas próximas webconferências de falar sobre ela, né, e detalhar essa abordagem, mas o programa de formação é baseado nessa abordagem, porque tem, na verdade, o construcionismo, com a ideia de que é necessário para o aprendizado que se construa algo, né, que o cursista, que o estudante trabalhe com a construção do seu conhecimento por meio da tecnologia, por meio de tecnologias, enfim, diversas, né, mas que construa algo palpável, que tenha contexto para esse cursista e que tenha significado também. Então, ela vai explicar isso melhor para vocês na webconferência destinada a esse assunto, né, mas é só para destacar que é uma abordagem que nós adotamos e que tem, na sua essência, um compromisso com a inclusão, porque ela trabalha exatamente o princípio principal, né, da inclusão, que é a valorização das diferenças, né? Então, quando eu estou fazendo algo que é a construção do meu conhecimento utilizando recursos, eu estou construindo algo onde esse algo e essa atividade, essa dinâmica, ela valoriza as diferenças, que, na verdade, todos nós somos diferentes, né? Então, eu acho que nesse espírito que a abordagem CCS ela vai trazer essa realidade da inclusão na sua essência. Então, um compromisso com a inclusão. Algumas vantagens da formação online, né, que agora fica muito mais evidente com toda a questão da pandemia que passamos e ainda estamos, né, esperando sair logo, mas ainda estamos em um período de transição, né? Mas as vantagens da formação online é a questão da flexibilidade de tempo e de espaço, né?
Isso ficou muito claro com a questão do remoto, né? Essa flexibilidade, um processo dinâmico e inovador de aprendizagem, e aí entendendo que a formação online, ela em si, né, vocês vão vivenciar isso, não é uma transposição do presencial para o virtual. A gente vai fazer o estágio junto virtual, usando a abordagem CCS, que cria uma dinâmica de trabalho entre todos nós, cursistas, professores, tutores, especialistas, né, uma dinâmica de trabalho inovadora, onde todos participam, constroem, interagem, colaboram, né? E aí a ideia que está colocada no Ultimate é uma formação de rede de aprendizagem, né? De nós, todos nós somos os nós dessa rede que podemos aprender juntos, né, desenvolver coisas juntas e também trocar experiências e vivências, né? E isso, claro, é facilitado, né, pelo processo dessa conexão que a gente tem de internet. Então, essas são as vantagens dessa formação, e é uma formação online que, como falei antes, o estar junto virtual permite que a gente possa estar próximos de vocês quando vocês estarão utilizando o kit, né, planejando a utilização desse kit, nos dizendo que realidade vocês vivem, né, quem são os seus estudantes, como é que você pode aplicar isso. É um processo muito intenso de troca e de diálogo. Essa formação online, então, ela vai utilizar um ambiente virtual de aprendizagem, um Moodle, né? Vocês já devem ter recebido os e-mails, e para quem não recebeu depois, a gente precisa, né, que vocês procurem, talvez esteja no spam, na caixa do spam dos e-mails de vocês, mas vocês devem ter recebido o endereço de acesso ao ambiente virtual do CEPIDS, e junto com o endereço, o login e a senha, né? E aqui nesse slide, só vou fazer uma breve descrição, né? Do lado aqui esquerdo tem a janela, né, do ambiente virtual, né, onde é a primeira janela que vocês irão visualizar quando entrarem no ambiente, né? E esse ambiente ele é acessível, ou seja, para cursistas que, né, com deficiência visual, ele tem todos os recursos de acessibilidade, a descrição, né, dos recursos, dos botões, enfim, e ele é organizado em abas, né? Depois essa imagem está pequenininha, mas ele tem uma imagem que tem ao centro, né, 3 tijolinhos, um vermelho, um azul e um amarelo, com as letras e o código Braille A, B, C, né? O programa Braille Brix, e mais à direita o logo da Fundação Dorina Nuil para Cegos. Mas essa é uma tela que depois eu vou explicar um pouquinho, mas ela se organiza em abas, né, onde tem uma aba aqui, uma primeira abinha, como se fosse um livro com abas, né? Então, a primeira abinha é a agenda de abertura, e aí tem toda a organização desta abinha. E a outra, e assim sucessivamente vão se abrir abas, onde cada abinha, né, ela é uma agenda de trabalho que vocês deverão desenvolver dentro de um período de tempo, né? E, claro, evidentemente, vocês serão acompanhados por mediadores pedagógicos, né, os chamados tutores, muitas vezes, né, que são mestres ou doutores em educação e educação especial. A próxima slide aqui é um slide que tem, então, o endereço, né, o cepids.com.br, que é o endereço do site do CEPIDS, onde vocês vão ter acesso ao campo, ao botão. Existe um botão do lado direito superior chamado login, que tem um botão escrito login, onde ao clicar esse botão vai abrir uma opção de 2 espaços, onde vocês poderão inserir o login que vocês receberam e a senha, né? Digitar o login e senha, preenchendo essas informações, vocês passarão então para outra tela, que aqui está nesse slide do lado direito, né, superior, que aparece 2 opções. Uma delas, editar meu perfil, que tem escrito, né, a opção editar meu perfil, e aí ao clicar em cima desse texto, editar meu perfil, vocês irão para uma área onde vocês poderão editar o perfil de vocês, acrescentando informações pessoais que eventualmente não estão lá, por exemplo, endereço, atualizar endereço, enfim, alterar a senha também de acesso, enfim, uma série de informações
pessoais de cada um de vocês. Abaixo disso estão os meus cursos, né? Então aparece uma opção ver salas em que estou inscrito. E essas salas, nessa opção ver salas em que estou inscrito, vocês então vão identificar um texto lá da descrição do curso, Formação de Educadores para o Uso do Lego Briar Briggs 2021, que ao clicar sobre esse texto, então sim, vocês então entrarão neste ambiente que aparece aqui nesse outro slide. Como eu já descrevi antes, né, essa é a tela de abertura, né, onde tem os tijolinhos, os 3 tijolinhos, vermelho, azul e amarelo, escrito Programa Braille Briggs, né, a Fundação Dorina, o logo dela, e as abinhas ali que vocês podem verificar, ou que estão posicionadas na tela, né, no canto superior esquerdo, a agenda de abertura, a outra abinha tem módulo 1, agenda 1, e assim sucessivamente elas vão sendo abertas para que vocês possam desenvolver as atividades que estão previstas em cada semana. Tá? Em termos de detalhes de curso, né, a carga horária do curso é de 100 horas, né, sendo distribuídas da seguinte forma: 20 horas de atividades síncronas, que são as nossas webconferências. Nós teremos 10 webconferências de 2 horas, que vão, né, fazer aí as 20 horas, e 80 horas de atividades assíncronas, né? Essas atividades elas serão realizadas remotamente, né, online, e aí de uma forma assíncrona. Há uma atividade obrigatória do curso, né, que é a realização do plano de intervenção, né, e a realização do plano de intervenção estratégico na verdade, claro, oportunamente nós vamos explicar como se constrói esse plano de intervenção, mas em linhas gerais é um plano de ação, como vocês como docentes, né, uma proposta de uso do kit junto com seus estudantes. Então, um planejamento aí, né, de um plano, né, que tem aí os detalhamentos que vocês vão receber durante o curso, né, mas informações sobre o grupo, integrantes do grupo, o tema do plano de intervenção, o contexto de aplicação do plano, claro, todas as estratégias que vocês vão utilizar para utilização do kit, né. Aqui tem só um exemplo, né, do plano de intervenção, né, que pressupõe a construção de estratégias pedagógicas para o uso do Lego Briar Briggs, né? Aqui tem uma foto de uma experiência ou de um uso de uma vivência de um dos professores, de um grupo de professores que participaram de outras formações, né? Que utilizam, né, o kit, né, e mais desenvolveram outros materiais para que pudessem associar ao kit do Lego Briar Briggs. Então a ideia é que vocês criem novas estratégias, né? Há já repositórios, vocês vão ter acesso a esses repositórios de experiências no mundo todo já realizadas por outros professores com o uso do kit. O que, na verdade, é uma forma muito interessante de poder compartilhar, né? Porque vocês vão poder conhecer ideias novas de uso do kit, e isso em contexto brasileiro, contexto internacional. Tá? Alguns procedimentos metodológicos aqui, né? Como eu já disse, o curso vai ser oferecido à distância com 10 encontros, um deles é esse que nós estamos hoje, né? Com duração, né, de 2 horas, e serão todas as quartas-feiras, né? As opções de horário são 2 opções, uma da parte da manhã, das 10 ao meio-dia, e a segunda das 14 às 16, né? E a última webconferência acontecerá no dia 1º de dezembro. As demais atividades serão então realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, né? E aí os fóruns de discussão, que é uma das ferramentas do ambiente virtual, é a possibilidade, né, de que vocês tenham a participação, né, interação com os colegas, né, para responder questionamentos, dialogar, trocar experiências. É uma das ferramentas importantes para que vocês possam, né, estabelecer um processo de comunicação, né, de diálogo e de troca muito significativo.
Os critérios de avaliação, né, nós vamos considerar aí, né, para a aprovação de vocês do curso, né, a alcançarem a média geral igual ou superior a 7, né, das 10 atividades que estão propostas no ambiente virtual, e isso, bom, claro, cada uma dessas atividades vocês terão acesso aos critérios de avaliação dessas atividades, né, participarem de pelo menos 7 das 10 webconferências, né, conforme o registro feito pela ferramenta, né, e acho que fechar com chave de ouro, que é a entrega da versão final do plano de intervenção estratégica. Okay? A distribuição dos kits do Lego Braille Bricks, né, essa distribuição ela é realizada, né, mediante um termo de parceria da Fundação Dorina Nuil com as secretarias dos municípios, né, e somente vão receber os kits as escolas que tiverem estudantes com deficiência visual, né, sendo que esses kits, né, são 4 kits para as classes comuns e um kit para a sala de recursos, né? E evidentemente essa distribuição desses kits localmente é das secretarias municipais de educação, ok? E para ir já caminhando para o final da minha fala, né, quais são as perspectivas, né, as perspectivas futuras que a gente tem, né, com esse programa, né, diante de tantas coisas, né, que a dona Ica já comentou sobre o programa, né, mas a ideia é de compartilhar estratégias e a construção de uma rede de aprendizagem em âmbito internacional, né. Tomara que essa pandemia acabe logo, para que a gente possa até estabelecer, talvez, eventos de compartilhamento, né, de experiências ricas e que possam trazer, né, novas perspectivas para diversos contextos de aprendizagem, de educação, né? Então, a ideia de se criar essa possibilidade da rede de compartilhamento, né? Claro, subsidiar as próximas edições do programa, né, uma vez que a ideia não é apenas atender aos municípios de São José do Rio Preto, Presidente Prudente de São Paulo, né, cidade de São Paulo, mas ampliar esse programa de formação para outros locais, né. Isso, evidentemente, está muito atrelado ao recebimento dos kits, que a Fundação possa receber os kits da Lego, né, para que o kit possa, né, ser distribuído para mais e mais escolas, né, e evidentemente a gente trabalhar programas de formação para atender as expectativas dos professores, né, quando recebem esses kits, né. E evidentemente que as perspectivas de estudo, né, na área de educação especial inclusiva, que todo esse processo, né, vai permitir, porque, né, é a utilização de um recurso dentro de contexto de escola, com uma concepção de inclusão muito forte, né, e que sem dúvida isso vai trazer resultados interessantes que precisam ser estudados. Então tem uma perspectiva de inclusão, né, e uma perspectiva de pesquisa muito forte, né. Então eu termino minha fala, né, aqui. Eu queria, né, agradecer, deixa eu só fechar aqui só um pouquinho, pessoal, finalizar aqui minha apresentação. Queria agradecer, né, muito essa oportunidade, dizer a vocês que a gente tem, né, uma esperança muito grande nesse programa, né, de poder trazer um recurso que na sua essência, inclusivo, né. A dizer também, né, da Fundação, para a Fundação Dorina, nossa gratidão por poder participar desse projeto, né, que é muito importante, né, e dizer que a gente vai estar à disposição para, né, compartilhar né, essas experiências, as dificuldades que vocês tiverem, que a gente está, toda a equipe, né, focada, né, para estar junto virtualmente com vocês. Então é isso, acho que a gente pode passar agora para as perguntas, conversar um pouco com vocês. Eu agradeço a atenção e que realmente Deus abençoe a todos vocês, o trabalho que certamente será muito bom e muito interessante ver todo esse grupo grande de professores, são mais de 800 professores, que tenho certeza que vão fazer um trabalho brilhante. Obrigado.
Oi, Cláudia. O pessoal teve dúvidas com relação ao tamanho das peças, né? Eu acho que a dona Ika poderia explicar melhor, mas antes disso eu gostaria só de colocar um recadinho que a Luciane Molina, que é nossa especialista em Braille, nos lembrou, que é de dizer que o nosso ambiente virtual de aprendizagem, ele é acessível aos leitores de tela. Então, se tiver alguma pessoa com deficiência visual precisando usar estes recursos, pode entrar em contato, né, se identificar por meio do tutor, que a Luciane vai dar todo o apoio que a pessoa precisar, tá, gente? Dona Ika, pode falar um pouquinho sobre o tamanho das peças? Então, olha, o tamanho das peças é o tamanho comum da Lego, né, para crianças de 4 a 10 anos. Se vocês entrarem no site da Fundação e procurarem o programa BraillePrix, daí vocês têm a quantidade de peças, o tamanho da peça, as cores que tem, sabe? Então, está bem descrito ali, né? E seria interessante vocês também procurarem outras coisas. Além do nosso curso, né, que a gente vai dar, a gente tem também uma lista grande de livros, de filmes, todos voltados para a área da deficiência visual. Então, acho que é interessante para quem quiser se aprofundar mais, né? Tem bibliografia lá, enfim, uma série de outros suportes, né, para vocês. Mais alguma pergunta? Eu não tenho de cabeça o tamanho exato da pecinha, por isso que eu pedi para vocês remeterem lá, ou também a gente pode daqui a pouco buscar, né, Dani? Está sem som, Dani. Dani, está sem som. Desculpa, lembrando que o brinquedo é recomendado para crianças a partir dos 4 anos, né, dona Ika? É isso que a gente estava falando, é o tamanho para criança acima de 4, né? De 4 e aí vai para a vida inteira. De 4 a 100, tá bom? Deixa eu ver aqui, teve mais alguma pergunta, só deixa eu olhar aqui. Falaram sobre a possibilidade de dividir o certificado em 2 certificados de 30 e um de 40. Aí eu disse que a gente veria, né, com toda a equipe sobre essa possibilidade, para ver se for viável. Aí nós provavelmente lançaremos, né, uma enquete para ver se querem quem vai querer dividir ou não, mas aí vamos analisar. E também qual é o motivo do pedido, né? Já te falo, por causa de pontuação para remoção. Tá. Acho que conta mais. Tudo que a gente possa facilitar para vocês e estiver dentro dos critérios da Unesp e da Fundação, a gente vai ajudar, sim, viu? Para pontuação, enfim, para outras situações que vocês têm, né? Então, vamos trazer, vamos estudar com o nosso grupo e aí a gente dá uma resposta para vocês. Isso. Outra pergunta aqui de Presidente Prudente, estão perguntando se a Secretaria de Educação de Presidente Prudente pediu esse material. Quando você fecha o termo, né, de parceria, já está escrito lá quais as competências de cada um. E na nossa competência do Fundo Social, da Fundação Dorina Nuil para Cegos, estou remetendo a 30 anos atrás, da Fundação Dorina Nuil para Cegos, entregar esse kit, fazer a formação, né? Então, esse kit. O que eu relembro para vocês é para vocês terem o cuidado, os gestores, né, de colocar em todas as escolas os locais para que a gente saiba o número de escolas que tem. Às vezes falta uma ou outra e aí a gente vai acrescentando, mas todas terão como 5 kits, aliás, 4 kits para a escola e um kit para a sala de recursos. Às vezes não é no mesmo local a sala de recursos, né, multifuncionais, e aí utiliza com os alunos que estão lá presentes em várias, 2 ou 3 escolas próximas, né? Então, o que a gente quer casar, né? Então, é super bacana o que você faz na sala de recurso com a criança e o que você faz na sala de aula tendo a mesma ferramenta, né? Então, isso vale a pena.
Eu vou ver as turmas, tem gente para preencher lista de presença, ainda não sabe a turma, eu vou olhar um por um aqui, tá, gente? Calma aí. Dona Ica, outra coisa que precisa enfatizar mais uma vez é sobre a forma de aquisição do kit, né? Que estão perguntando se vai ter como as famílias comprarem. Nós fizemos essa doação para a Fundação Lego, né? E eles lá, como coordenadores da fábrica Lego, eles acharam que nesse momento, pode ser que daqui a 10, 20, não sei quantos anos, eles venham a comercializar. Mas agora, nesse tempo que nós temos, que eu não sei qual é o tempo deles, só será entregue, não será comercializado. Nada nessa estrutura é comercializado. Por exemplo, eles produzem e mandam para o Brasil, tá? Chegando aqui no Brasil, eles encaminham, né? Eles mandam com o endereço que seria Porto de Santos. E aí a fundação é a responsável em receber esses kits, tirar do porto, pôr no depósito, distribuir para secretarias, conceder os cursos, né? Então tudo é financiado dessa parte pela Fundação Dorina Nuil para cegos, que ao mesmo tempo ela vai buscar esse financiamento com a sociedade em geral, né? Então temos agora, por exemplo, a Fundação Ometo colabora para que a gente faça o pagamento das tutoras e outros também do manual que vocês receberão junto com o kit. Tem um manual que conta o histórico, conta também algumas experiências, né? E o que a gente precisa de que vocês também tenham muito cuidado com esse material, porque ele é muito pequenininho e pode se perder. Aí se perde toda uma dinâmica de trabalho, né? Ele não será comercializado, então é um outro problema. Se falar, perdeu, eu vou lá na loja, eu compro outro, ou não sei o quê, para o meu filho que eu gostaria que tivesse para alfabetização. Não, e ele está destinado só para escolas que têm crianças com deficiência visual. O número de kits que eles estão propondo para nós é muito pequeno em relação ao que nós queríamos. Nós temos mais ou menos 27 mil e quase 28 mil crianças do ensino, ensino infantil e nos primeiros anos de educação. E eles vão mandar menos do que isso nesses primeiros 3 anos. Então, nós estamos lutando para que a gente consiga que todas as crianças que estão matriculadas na escola pública, na rede pública do Brasil, tenham e as professoras, né, tenham esse kit, tá bom? Dona Ica, mais uma pergunta. A Graciela Souza. Eu fiz a minha inscrição no curso, o município de Barueri não tem conhecimento desse curso. Como falo para firmar essa parceria e assim receber os materiais? Como faço, né? Acho que ela queria Barueri vai entrar no próximo curso, viu? Eu conversei já com o prefeito, né? Mas para dar o exemplo, né, de outras cidades que precisam. Você leva ao conhecimento da Secretaria Municipal, né, e falando, olha, tem esse projeto. A Secretaria entra em contato com a Fundação Dorina. A gente não faz, por exemplo, para uma escola só ou por uma classe só. Então, uma instituição pública, que seria a correspondente Secretaria da Educação, e Fundação Dorina Nuil para cegos. Entre em contato, como eu falei, eu vou pedir para a Dani colocar depois os endereços com quem falar para determinadas situações, viu, Dani? Na Fundação Dorina, né? Então, e aí é muito bom que vocês tenham os municípios que tenham interesse para que a gente forme as turmas do ano que vem, né? Então, são várias turmas que a gente gostaria que participassem, né? E se a gente começar antes, muito, porque tem o termo de acordo, vai para o jurídico, vai para isso, demora um pouco. Então, se a gente tiver isso já tudo organizado para dezembro, no máximo janeiro, em março a gente começa novas turmas dos cursos, se Deus quiser, online e presencial, que é muito divertido presencial também, bem lúdico. Mais alguma coisa, Dani? Eu não entendi. A Graciela, você não é de São Paulo, você dá aula em São Paulo, é isso? Às vezes dá aula no município, mas gostaria que o município que reside... Você está dizendo, né, que dá aula em Barueri.
Então ela deve dar aula no Barueri, ou mora aqui, enfim. Às vezes você dá no município e gostaria que o seu município de origem também tivesse essa participação, né? Então, tá certo. Fique à vontade. E Barueri já está na nossa meta. Por quê? O que a gente fez? O mapeamento, de contar como é que é o critério. A gente fez um mapeamento do Brasil, dos locais, puxando 10 estados que têm o maior número de crianças matriculadas na escola regular e na rede pública. Dessas 10, a gente colocou 10 municípios de dos lugares que tem mais concentração de crianças matriculadas. São Paulo Grande e região metropolitana é a maior do estado de São Paulo. Temos também São José do Rio Preto, que fica em, acho que 8ª, 10ª ou por aí, e Presidente Prudente, e assim vai, tá? Então a gente primeiro vai pegar o maior número de municípios que tem o maior número de crianças matriculadas. O que me espantou nesse trabalho que nós realizamos são alguns municípios do Brasil que não tem nenhuma criança matriculada na escola pública que tenha deficiência visual. Cegueira tem um número menor que a gente sabe, mas baixa visão também não. Aonde estão essas crianças? Estão em casa? Estão nas instituições? Então nós precisamos também fazer um segundo trabalho aí que depois, se vocês quiserem, eu fiz um mapeamento, fizemos um mapeamento e passo para vocês para pôr na plataforma para vocês terem conhecimento dos problemas. Outro problema é a falta de sala de recursos. Tem muitos municípios que não têm sala de recursos multifuncional. A lei está lá, o pedido do prefeito tem que ser feito, né? Para que as coisas andem e casem com o trabalho de vocês. É muito importante ter especialista junto, fazer o plano, orientar muitas vezes vocês. O falar, o comunicar junto com a escola. A criança não é da sala de aula, é da escola. E a escola tem que se movimentar para que tenha um desenvolvimento importante. Vocês dão a base. Falei, a alfabetização é base de tudo. E sendo por um sistema bacana, feito de uma forma bacana, gostosa, é um grande privilégio. Vocês terão frutos mais tarde, quando vier muitos de vocês, ter aquele aluno, você foi minha professora, você nem me reconhece, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um bom cidadão. Dona Ica, estão perguntando quando que os kits vão chegar até eles, até as escolas deles. Mais tardar no começo da semana que vem. Tá? Então, a gente espera, porque é uma logística bem maluca, né? Então, primeiro a gente tem que fazer 3 critérios de contratação, aquela história que vocês conhecem bem, né? Depois vem as listagens, algumas chegaram muito tarde, então, para a gente remanejar e para encaminhar. Mas, se Deus quiser, até o começo da outra semana, acho que na próxima quarta-feira, vocês já estarão, daí vocês já podem até discutir em cima dos kits, né? Que vocês receberam, tá? Então, tá tudo já empacotado para saída para vocês, né? Até eu pensei que já tivesse chegado a vocês. Algumas já saíram, mas ainda não chegaram. Deixa eu ver aqui se tem, porque eu estou acompanhando as dúvidas do YouTube e aqui do Meet, tá? Fica só um minutinho. Não, acho que acabou. Agora, tá bom bem, um pouquinho antes, hein? Só quero passar 3 slides, se você puder passar, Klaus, para mim, para eu me despedir com esses 3. Primeiro você despede, você faz essa despedida oficial, a Dani, e depois eu passo esses 3 slides. Aliás, eu só gostaria de falar para o pessoal, alguns ainda não têm certeza, de um turma. Em São Paulo, nós temos 14 turmas, então eu mandei a turma de alguns aqui pelo chat, mas não vou conseguir mandar de todos. Ontem à tarde, ou ontem no começo da noite, os tutores mandaram um e-mail ensinando como faria para entrar na live hoje, e no final do e-mail eles colocaram a que turma vocês pertencem, ressaltando, inclusive em negrito. Tá? Mas se não achar de jeito nenhum, coloque uma turma qualquer que depois a gente procura aqui. Nessa primeira a gente faz esse trabalho a mais, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Esperamos vê-los nas próximas lives. Foi um prazer estar com vocês.
Antes de passar, então, aí, cara, os últimos slides, também vou me despedir, né? Queria agradecer novamente a presença de vocês, dizer que para nós, né, é uma alegria, assim, nós aqui estamos, Elisa e eu estamos de Presidente Prudente, né? A alegria de poder contribuir com a cidade que a gente mora, né? Sabemos do compromisso, né, da Secretaria aqui de Presidente Prudente, muito obrigado. Queria agradecer também a São José do Rio Preto, né, eu vi que estava acompanhando o chefe, o pessoal está no auditório, assistindo, isso é muito bacana, né, eu acho que na verdade, isso enaltece, né, o grupo de professores do município, e eu acho que os sonhos, né, e as diferenças se realizam naquela profissão que deveria ser a mais valorizada, que é a nossa profissão de sermos professores. Muito obrigado. Quero também deixar o meu abraço aos professores da cidade de São Paulo, muitos deles eu creio que já tivemos outras oportunidades de trabalharmos juntos, é sempre uma alegria, é um contexto muito diferente de cidade de São Paulo, tudo muito grande, nós aqui no interior, mas as diferenças que são o grande valor, né, do aprendizado, é onde a gente se enriquece, né? Então eu queria deixar o meu abraço e dizer assim que a gente está à disposição, muito felizes com tê-los como novamente essa oportunidade de estar próximo de vocês, mesmo que virtualmente, mas vocês sabem que o remoto hoje, com a pandemia, a gente já começou a se acostumar até com essa questão, que não é tão boa quanto estar próximos para abraçarmos, né? Mas dentro do contexto atual já é uma grande coisa, né? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu vou então passar aí a palavra para você e os slides. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Então, são 3 slides pequenos que um deles eu gosto muito, né? Que é podemos passar o primeiro com os objetivos maiores lá do curso. Aliás, do curso não, do programa. Eu falo outra coisa, daí o Cláudio já põe o outro negócio. O que se espera, né? Aumentar o número de crianças com deficiência visual alfabetizadas no mundo, ampliar as oportunidades que contemplam os direitos das crianças com deficiência visual de estudar e brincar, caminhar para sensibilizar e conscientizar os educadores, familiares e governantes da importância do uso do sistema Braille na alfabetização de crianças cegas, colaborar para a construção de uma educação inclusiva plena. No outro slide, eu tenho a fala da Dorina, em que ela coloca que ter uma criança com deficiência visual como aluno não é um peso, é uma oportunidade de crescimento e evolução. E para finalizar, eu gosto muito de um provérbio africano em que diz: para se educar uma criança é preciso de uma aldeia inteira. Vamos procurar vamos chamar mais gente da nossa aldeia para estarmos conosco, né? O menino que está aí é o Christian, tem um menino, né? O Christian, que ele é cego, de 7 anos, a criança atendida pela Fundação Dorina no Rio. A mãe dele fez um depoimento maravilhoso quando ele começou a trabalhar com o Lego Bricks, dizendo: olha, eu estou muito feliz porque agora o meu filho na sala de aula, ele vai poder dizer o que ele fala sempre, vão poder falar dele o que ele fala sempre dos amigos, que chega em casa e fala: aprendi com meu amigo, aprendi com outro, agora o meu filho, o Christian, vai poder ensinar seus amigos e os amigos chegarem em casa e dizer: olha, aprendi com meu amigo cego, o Christian, o que eu estou falando para você. Obrigado. Obrigada, até quarta, hein, que vem. Beijos. Tchau, pessoal. Obrigado.